Passei a bola aí para você. Abraço, Poli. Abraço, pessoal. Muito obrigada. Boa noite para você, Até Douglas. a próxima. Tchau, gente. Falou. Tchau. Até mais, gente. Tchau. E aí, meu povo? Cheguei, gente. Como é que vocês estão? Olá, tudo bem? Olá, Geice. Eu tô só as botinas do Batman, gente. Só Jesus na minha causa. Nossa, Deus. Ai, Titia. Filha, sabe que hora que eu dormi hoje? Dormi não, né? Deitei 5 horas da manhã, gente. Acordei 8 horas. Mas assim, pela graça divina, lançando nota, gente. Vai ser professor. Ai, é o mal que faz. Lançando nota. E eu deixei os meninos entregarem tarefa atrasada. Aí foi péssimo, porque ontem eu estava até 6 horas esperando chegar. Boa noite, boa noite. Quem chegou aí? Letícia, ei, querida. Ei, Cadija, que nome chique. Adorei, Cadija. Primeira vez, acho que eu te vejo aqui em sala, né? Eu sou a Poli, para quem não me conhece ainda, né, gente? Algumas pessoas que não conseguem chegar mais cedo para a monitoria. A galera aí já está comigo há um tempinho, né, gente? Meus fiéis aí de lei. Prometo que hoje vai ser bem legal. Eu acredito, assim, que vai ser interessante, porque eu vou trazer textos de vocês mesmos. Esmaulinha com muito amor, viu? Bom prazer, hein, Cadija? Seu nome é assim mesmo que fala, Cadija? Inxalá! Primeira aula comigo, bem-vinda! Então, minha querida, foi Radija. Gente, espera aí, só um momento. Radija. Radija, que chique, é árabe, né? É lindo. Ai, que delícia. Muito lindo seu nome. Eu gosto do nome árabe, acho super chique, Inxalá. Sem contar que eu adoro novela árabe, eu acho um bafuro. Assisto novela turca, porque são tudo povo, tudo engraçado e exagerado. Eu amo, gente. Vamos lá, meu povo querido, boa noite, né? Espero que todos estejam gozando de saúde, estejam bem, né? Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né, gente? Não podemos reclamar, ainda temos saúde, isso é que importa, porque o resto a gente dá jeito, né? A gente corre atrás, a gente se ajuda, né? A gente se... Para falar nisso, estou precisando encontrar com o Júlio Fessou, estou com 3 celulares aqui para vocês. Eu consegui uns celulares de uma amiga, 3 iPhones, né? iPhone 4, viu, gente? Tudo bem. Mas funcionando, beleza, direitinho. Aí eu vou poder entregar para o Júlio, para abençoar alguém que, porventura, perdeu o celular, né? Ou esteja com dificuldade de ver aula. Só tempo para ir aí que tá dureza. Mas eu vou, essa semana eu vou dar uma chegada aí, né? Quem sabe a gente não se vê. Bom, vamos começar então, sem mais delongas. Hoje eu fiz o quê? A gente estava na aula passada, no nosso encontro passado, falando de algumas dificuldades de português. Algumas questões relacionadas ao dia a dia de uso constante, né? A gente sempre usa algumas expressões, algumas palavras que dão dúvida, a grafia de algumas expressões, algumas palavras, isso tudo, gente, visando a competência 1 no Enem, né? Então, assim, competência 1 diz respeito à norma culta, o uso da língua portuguesa mesmo, né? E aí entra pontuação, ortografia propriamente dita, vocabulário, e toda aquela pataquada que a gente vai, né, penando para aprender, porque realmente muito pouco do que eu particularmente ensino para os meus alunos, eu dou aula para 7º ano, acredito, meus meninos têm 12, 13 anos, eu ensino o rudimento, né, a base, tudo que vocês já viram na vida, eles vão ver ainda, né, então eu ensino o rudimento, eu falo com eles, gente, isso aqui tem que aprender legal, porque vai servir para a vida. Então, muito pouco da gramática que nós aprendemos, ela é útil, né? O mais é muito floreio, muita decoreba, né? Eu, particularmente, não gosto de decoreba, eu acho que decoreba não nos ajuda, mas o que eu estou passando para vocês aqui é, tipo assim, o suprassumo do suquinho, sabe? Para vocês ficarem com aquilo que realmente importa, aquilo que é bacana para o seu dia a dia, para você que vai fazer uma entrevista de emprego, para você que vai se comunicar dentro de um WhatsApp, né? Isso tudo faz bem para a sua imagem também, né? Te apoia também a cultura, ajuda você a se virar bem na entrevista, tá bom? E isso vale para aquelas pessoas também que acham que falam errado. Eu tenho uma mania de falar tal coisa. Isso está certo? Vocês podem usar o canal para perguntar, viu, gente? Ou vai escrever alguma redação e tem dúvida? Então, a gente está aqui para isso também. E eu fiquei muito feliz em ler as redações de vocês, os que me mandaram.
fiquei muito satisfeita, impactada com a qualidade dos textos. Gente, vocês estão muito bem. Concordâncias e elementos. Claro, né, que hoje a gente vai apontar os problemas, mas, assim, eu não quero que vocês se sintam mal por isso, porque vocês estão aprendendo, né? Então, a gente vai apontar aqueles problemas mais gritantes, mas também enaltecer a excelente concordância, a excelente construção de texto. Vamos começar? Essa pessoa me mandou um texto, então, assim, não tem nome de ninguém aqui. Se a pessoa se revelar, não é minha culpa, tá bom? Mas eu trouxe uns textos aqui para mostrar alguns problemas pontuais, algumas situações pontuais, tá bom? E vou ensinar vocês também alguns tópicos novos. Então, novinhos, vamos lá. Estou começando aí para a Radija, que está aí nova. Fernandinha, minha amiga, sempre comigo, né, Fê? Tá aí. Deixa eu ver quem mais. Sempre juntos. Colada, me ajudando. Gente, está travando geral. Vamos lá. Então, hoje é o nosso quinto encontro, reposição da sexta-feira passada, que eu não pude estar, eu peço perdão. Gente, eu tive que fazer uma consulta, tá? Assim, marcada muito e não podia perder de jeito nenhum. A pessoa me mandou este texto. Olha que lindeza, gente. Olha que maravilha. Isso é tudo que um professor de redação precisa na vida. Todo mundo fala assim, nossa, mas minha letra, professora, é feia para dedéu. Ah, mas eu não sei escrever. Gente, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Para falar de cara da importância do rascunho, tá? Toda a redação que vocês fizerem nessa fase de treino, vocês precisam fazer rascunho. O rascunho nada mais é do que a gente chama, no processo de escrita, a gente chama de brainstorm, né? Chuva de ideias, tempestade mesmo, né? De pensamentos. Então, se você consegue jogar isso para o papel, às vezes deu aquele branco, não tem nem sei por onde começar no texto. Começa por nada, vai escrevendo palavras soltas, aquilo vai fluindo. Então, amei esse rascunho, porque ele é exatamente o rascunho de quem está querendo aprender, quem está tentando escrever. Então, não importa o que você faça, faça rascunho, porque o rascunho ele é, de fato, uma forma de organização. Quero pontuar alguns elementos aqui legais, olha só. Marcou a tese, você vê que ele está preocupado em definir tese, isso já é um redator experiente, ele falou comigo que a letra é feia, mas eu acho que a letra é ótima. Não importa a letra feia, sua letra tem que ser legível. Nós vamos mostrar algumas letras aqui, a letra é importante que esteja legível, tá, gente? Então, se for mais ou menos, a minha, por exemplo, é meio garranchada, de tanto que hoje eu só digito, né, praticamente não escrevo, então... O importante é que a letra seja legível, que os acentos sejam legíveis, que os pingos nos is existam, não entra na onda de não pôr pingo em i, porque às vezes confunde um e com i, você perde ali um pontinho precioso por nada. Tenham cuidado de colocar o tio, né, de colocar cedilha. Eu vou sempre comentar essas coisinhas, para vocês saberem como que corretor é picuinha às vezes. Então, adorei essa ideia, olha lá que bonitinho, colocando os elementos de conexão, né? Olha lá, colocando ideias que ele lembrou no meio. Tá vendo que tem um processo de ir e vir no texto? Escrever. Outra dica de ouro, nunca entregue seu texto à primeira vista, né? Faça seu texto num dia, durma com ele. O que é dormir com texto? Você vai deixar ele guardadinho, no dia seguinte pega de novo para ler, vocês vão ver como que as ideias, como que as informações saltam aos olhos, os erros também. É uma forma de vocês, como é que eu vou dizer, garantirem que vão eliminar aqueles erros bestas, tá? Então, essa ideia é ótima. Então, façam rascunho, tá? Vou deixar aí bem destacado. E eu amei que ele tenha me mandado, eu falei, eu quero ver seu rascunho. E é uma solicitação que eu vou fazer. Quando vocês quiserem me enviar texto, mandem manuscrito, tá? Escrito à mão, porque fica melhor para eu ver como que sua letra tá, como é que você está usando a pauta, principalmente por isso. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho de uso de pauta, que no Enem, por exemplo, é problemático, tá? Vamos seguir, então, nesse texto? Aí ele me mandou digitado, tá? Agora eu vou pontuar alguns elementos que eu descobri no texto, e eu vi uma certa recorrência desses erros, e eu acho que vale a pena a gente comentar. O primeiro deles é esse A com acentinho aí, tá? Vocês sabem que o A, esse acento, ele chama grave. O acento grave, ele é o oposto do acento agudo. Enquanto o acento agudo é para a direita, o acento grave é para a esquerda,
tá? E esse acento, ele serve para marcar um fenômeno chamado crase. Então, para quem chama isso aí de crase, na verdade, crase é o fenômeno. Eu vou dar uma dica para vocês de crase, que vocês não vão esquecer e vai ajudar vocês a fazer esse craseamento muito mais fácil, tá? Deixa eu dar um saltinho aqui. Olha só. Então, lembrando, crase é sempre o quê? É um A junto com outro A, tá? Eu vou ensinar vocês isso depois, separadamente a crase. Mas para começar e para vocês já eliminarem erros aí, o que vocês vão fazer? Olha, eu estou na dúvida se tem A numa palavra, se tem crase diante de uma palavra ali. Geralmente, você vai ter essas dúvidas diante de palavras femininas, porque a crase ela só acontece diante de palavras femininas. Quem vai estudar comigo vai saber por quê direitinho. Por agora, o que vocês vão fazer? Estou com dúvida se eu ponho esse acento para lá ou não. Você vai trocar a palavra ali, que está ali, por uma palavra masculina. Se diante dessa palavra você for forçado a colocar o ao, vai provar para você que tem crase. Você vai ver isso agora na prática. Se ficar A ou O, você verá que não tem crase. Vamos testar, olha só. Diminuíram as aglomerações devido à Covid. Eu quero saber se tem ou não crase diante de Covid-19 aí. O que eu vou fazer? Vou trocar Covid por coronavírus, que é uma palavra masculina. Olha como é que essa frase ficaria. Diminuíram as aglomerações devido ao coronavírus. Então, tem A e um O aí. Então, se formar esse AO, quer dizer que, diante de Covid, eu tenho que colocar uma crase, tá? É um método para quebrar o galho agora de vocês. E olha só, nas redações do Enem que vocês produzem, vocês vão usar geralmente o mesmo conjunto de expressões, devido a, né, face a, algumas expressões, semelhante a, análogo a. E essas expressões, quando elas estiverem seguidas de palavra feminina, elas sempre vão pedir essa crase, tá bom? Então, isso também ajuda vocês a não terem que pensar em regras, muita coisa, tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu provei que tem crase. Vamos fazer mais um teste? Vocês estão me acompanhando? Eu falo muito, viu, Radisha? Pode me parar aí, a galera já conhece, né, Fê? Que eu falo pelos cotovelos. Vocês podem me parar a qualquer hora, tá, meus amores? Podem parar. E quem tiver... Oi, amor. Fala, Fê. Tem toda uma explicação, né? Por isso que precisa falar e a gente está aqui ouvindo. Tá bom. Mas eu gosto de explicar, né, gente? Eu tenho mania de explicação. Mas aqui, eu quero que vocês falem também, tirem dúvida, tá bom? Bom, lembrando que essa aula está sendo gravada, então vocês podem reassistir quando estiverem mais descansados, né, gente? Também. E se precisar que eu explique de novo, é só me chamar no Zap, tá? Chama lá no Zap! Vamos lá, boca de 09, adoro. Substituindo-se festas por eventos, olha aí, alguns irresponsáveis costumam ir a festas clandestinas, tá? Ainda tá rolando, né, gente? As festinhas da Covid. Então, olha lá, alguns irresponsáveis, deixa eu só tirar isso aqui daqui. Alguns irresponsáveis costumam ir a festas clandestinas. Eu quero saber se tem. Vou substituir festas por eventos, olha só. Ai, travou. Peraí, agora foi. Alguns irresponsáveis costumam ir a eventos clandestinos. Olha, agora não tem ao, só tem o a. Então, eu estou provando, gente, que nesse caso não é necessário. Olha só, alguns irresponsáveis costumam ir a festas clandestinas. Então, não é necessária a crase nesse caso. Então, se não houver o ao, não vai ter crase. Olha só, o caso de festas. As festas aí são festas quaisquer, né? Então, por exemplo, assim, não vou às festas. Há festas, quaisquer festas. Eu não estou tendo uma festa específica. Ai, peraí, que tem um chat aqui. Deixa eu ver quem está perguntando. Ô, Letícia, meu amor, você e a torcida do Galão da Massa, viu? É só você que tem dificuldade de português. Não, português não é uma matéria muito fácil, gente, por causa desse tanto de regra. Mas pode saber que eu torno fácil para você, viu? Aqui a gente dá um jeitinho, né, gente? Deixa um pouquinho mais fácil. E o que você precisa saber para você passar no Enem, viu? É muito pouco. Pode ficar tranquila. Oi, Fê, fala aí. Para mim, matemática é a mais difícil. Duas, estou contigo, mana. Eu não sou da matemática, não, gente. Casei com um engenheiro, um homem que sabe matemática toda a vida, e eu sou do português, então a gente se combina. Mas falou que ia fazer
Não sou dessas. Olha lá. Vou a festas, essas... Oi, Alice, quer falar? Fala aí, querida. Alice, acho que ela abriu o microfone. A física, Radija. Pois é, física, ó, matemática e física, juntinha aí, gente. Olha lá. Então, ó, festas quaisquer. Agora, festas específicas, Santa Marcelina é a escola onde eu trabalho. Gente, as festas juninas do Santa são maravilhosas. Então, as festas, então eu tenho um A que vai se juntar a outro A. Quem vai vaiar esse A com o A de as festas, forma crase, eles se fundem. Então, em vez de eu dizer as festas, eu vou juntar os dois e formar o as com a crase. Tá vendo? Com o acento grave. Então, essa é a razão pela qual nós não colocamos, né, no caso, não usamos crase diante de palavra plural, palavra no plural, porque é genérico. Não são festas específicas. O mesmo acontece com casa. Quando a gente diz vou a casa, só eu falo, tá? Acho que ninguém mais na vida, nem meus colegas de letras, eu sou assim, eu fui muito excluída por eu falar um português muito correto. Porque eu trabalhei muitos anos dando aula para concurso público, gente, ensinando gramática pura. Então, você imagina, eu tinha de falar o melhor português possível. E aqui também eu falo para vocês o melhor português possível, para vocês aprenderem. Então, vou a casa. Como é que a gente fala geralmente, galera? Como é que vocês falam aí? Vou? Na casa, não é? Vou na casa, vou no banco. Sabe o que você está fazendo? Você está sentando no banco e indo para algum lugar. Você está na casa indo para algum lugar. Estranho, engraçado que o sentido do em é exatamente de já estar no lugar. Ou, por exemplo, eu estou na cadeira, fato. Estou na sala, estou no escritório. Mas verbos de movimento, ir, chegar, eles pedem o a. Então, chegar a Belo Horizonte, ir a Belo Horizonte, vou a Belo Horizonte, tá? Então, são verbos de transição, de movimento, pedem esse a. Então, se você vai à casa, olha que legal. E tem uma... eu não coloquei aqui um macetinho, mas é tão legal para vocês. Eu vou ensinar a crase daqui uns dias, então nós vamos pegar um macetinho, mas já vou adiantar, então. Quem vai a e volta da, crase vai usar. Quem vai a e volta de, crase para quê? Vamos testar? Eu vou a Belo Horizonte, volto de Belo Horizonte. Não preciso usar crase. Vou a e volto de. Crase para quê? Eu vou à Bahia, volto da Bahia. Se vou a e volto da, crase eu vou usar. Então, quando você falar vou à Bahia, você tem que colocar crase, né? Você tem que fazer crase. Nomes de cidade, de um modo geral, não pedem, tá? Não usam. Agora, estados, falei da Bahia, a Paraíba, vou a Paraíba, volto da Paraíba, coloco o crase e vou a Paraíba. Vou à escola, volto da escola. Então, vou a e volto da, crase vou usar. Então, todas as vezes que você for a algum lugar e quiser saber se você vai fazer crase diante, você faz isso. Vou a, volto da, crase a. Vou a e volto de, crase para quê? Né? Então, eu vou a São Paulo, volto de São Paulo. Não tem crase. Vou, por exemplo, vou à comunidade, volto da comunidade. Tá vendo? Então, tem crase nesse caso. Aí é um macetinho para vocês anotarem, tá gravado, mas anotem, que já tira aí muita dúvida. Beleza? Então, essa foi a crase, um pouquinho da crase. Vamos voltar aqui para o nosso texto? Professor, Oi, é errado falar vou lá em casa? Então, errado não é na fala coloquial, porque, Fernanda, é assim que todo mundo fala, vou lá em casa. A gente nem fala vou lá em casa, a gente fala vou lá em casa, mineiro, né? Vou lá em casa. É verdade. Não é? Mineiro como palavras. Fernanda, no uso coloquial, na sua fala comigo, com a galera, né, com os amigos, não tem nenhum problema. Então, as melhores pessoas falam isso, tá? Nós falamos. Então, agora, escrever isso, não. Tá? Então, quando você for fazer sua redação, você vai falar assim, as pessoas vão à praça, as pessoas vão aos postos de saúde, você não pode escrever assim, as pessoas vão no posto de saúde, vou no banco. Não, a palavra colocar aí depois desses verbos de movimento, como eu disse, é o a.
Vou ao banco, vou ao colégio, vou à escola. Combinado? E lembra sempre de vou a e volto da, crase vou usar. Vou a e volto de, crase para aqui. Isso aí vocês não vão esquecer nunca. Combinado? Outra questão importante desse texto aí, gente. Olha o que ele escreveu. Pois, garante... Como é que vocês leem essa palavra aí, ó? Depois da democracia. Pois, está em vermelhinho aí. Como é que vocês leem essa palavra? Garante. Amandita. Mas você sabe que não é garante. Do jeito que ele escreveu aí, ele tem que ler garantir. Por quê, gente? Porque o I, finalzinho de palavra, é sempre forte. O I é uma vogal que é muito forte o som. Então, todas as vezes que você escrever palavras terminadas em I, se ela não tiver acento, você vai ter que ler o final forte. Caqui, aqui, bati, feri. Agora, táxi, caque. Olha aí, ó. Se tiver acento, você tem que ler antes. Táxi. O que o acento é? Na verdade, o acento é como se fosse um tônico. Ele dá força para uma sílaba que não teria. Olha o caso de caqui, né? A palavra caqui, que é a fruta, pode se transformar em caqui, a cor, quando eu coloco um acento. Então, eu tiro a força do i por meio de um acento. Então, táxi, se lê táxi por causa do acento. Olha o caqui, tá vendo? Caqui, no primeiro momento, e caque. Coloquei em destaque a sílaba forte. Então, esses verbos que vocês escrevem, muitas vezes com o final i, você é obrigado a ler garantir, né? E garantir escreve-se com R no final. Garantir um futuro melhor para as pessoas. Vou até colocar isso aqui. Se você quisesse escrever garantir, ó, garantir, aí, ó, tem que ter um R, tá? Para poder escrever. Isso acontece muito, as pessoas erram muito isso, tá? E realmente é algo para vocês combaterem. Ó, garantir, tá? Sentir, ferir, né? Sentir. Deixa eu me ver outro que vocês falam, às vezes a gente erra muito. Vocês escrevem sem perceber que estão escrevendo. Garantir, surgir. Deixa eu colocar surgir aqui também. E a gente vai descobrindo outros que são verbos muito usuais nas redações de vocês. Há um conjunto mais recorrente, né, desses verbos. Então, olha só, voltando aqui para o nosso redator, ou redatora, não sabemos quem é, deixe-me contar, ela fez, essa pessoa, o uso incorreto, porque ela deveria ter escrito garante, porque a palavra é garante. Olha lá, relação à democracia, pois garante, mesmo que o som seja I, garante. A gente não fala garante, igual o gaúcho fala garante, né? É uma piada de gaúcho que eu adoro, vou contar para vocês, que é muito engraçado. Garante, esse E aí, ele é suave, tá? Agora, se for o I, tem que ser garantir, perseguir, transferir, surge, né? Você fala assim, eu já transferi o dinheiro para você. Ok, aí é com o I final, tá? Vou transferir R, né? Aí sempre tem um par. Outro ponto, então, garantir surgir. Outro errinho cometido é o famoso erro de concordância. A Jana, a Lete vai falar para vocês aí de concordância nominal, concordância verbal. Fica pensando nesses nomes, não. Eu vou pegar tudo isso aí e transformar para vocês em dicas mais fáceis. Olha aí. Toda vez que você for usar o é necessário, olha o O final. Se tiver um O final, a palavra tem que ter o O na frente também. Tem que começar com o O na frente. É necessário o ajuste fiscal. É necessário o respeito. Então, se tem O na frente, a palavra termina em O. Assim é necessário o quê? Olha aí, redondinho o quê? O O também. Essas expressões são fixas e elas são variáveis. É necessário, é necessária, a, né? Assim é proibido, ou é proibida a. Então, se tem o a na frente, tem que ter o a também nessas palavras. Então, ó, proibido, é necessário, são as que vocês mais vão usar mesmo nas redações. Nós vamos fazer um conjuntinho delas também. Então, aí, ó, tem que concordar.
No caso lá, assim como é necessária a melhoria da gestão, porque a melhoria é necessária. Feminino, feminino. Isso é concordância nominal. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida e alguma coisinha que sempre vem na cabeça e vocês querem saber sobre isso? Pode perguntar. Deixa eu ver. Nossa, gente, tem chat aqui, eu tô falando. Deixa eu ver aqui para minha filha, eu falo, vou para casa do sei lá quem. O certo garante, isso mesmo, Radija. Ô, gente, olha que interessante. Eu sou do interior, acho que eu contei para vocês que eu sou de Carlos Chagas. Carlos Chagas é uma cidadezinha, um pozinho lá no Nordeste de Minas. Lá em Carlos Chagas, a gente não fala, por exemplo, vou na casa na casa da, né? A gente fala, vou na casa de, por causa da Bahia, a gente tem muita proximidade com a Bahia. Isso não é erro, tá? É tanto que a crase diante de nome feminino, ela é opcional. Você pode dizer que você deu o presente a Paula, com crase, ou você deu presente a Paula, sem crase, porque na Bahia não se usa o artigo diante do nome próprio. O Paulo, a Maria, esse a ou a gente chama de artigo, tá? É a classe de palavras. Tá bom? Então, se tem um A antes, um O antes, isso é uma opção, isso não é obrigatório. É outra interessante coisa a se dizer, né, sobre essa questão da crase também. Até aqui, meus amores, tranquilo? Como é que estamos aí? Vocês estão me acompanhando? Tranquilo. Tá bom. Todo mundo com soninho, né? Eu vou comer. Tranquilo. Aqui, pode. Oi, filha. Tem um outro jeito de falar também, que tem pessoas que falam assim. Eu mesmo falava, mas eu tenho uma patroa que me ajuda muito e vai me corrigindo aos pouquinhos. Eu adoro. Isso é que é gente boa. Eu falava, lá vem. Parecendo pessoas do interior. Lá vem fulano. Oh, meu Deus. Ou então, aí ela me chamou atenção, assim, para muitas coisas. Ou se eu posso chamar sua atenção, tudo você não vai achar. Eu, claro que não, quero aprender e tal. Aí eu fiquei de bobeira o dia que ela falou, já vem. Eu falei assim, gente, eu falava, lá vem. Depois que a gente vê que é feio, né? Ou então em vem, é muito estranho. E vem, Olha que eu sou do interior, hein? Aqui, ó. Mas é estranho também. Isso não é erro, não, meu amor. Tipo, a folha em vem. A folha em vem ali. E vem é bem regionalismo, tá? E vem aí. Deixa eu te contar, lá perto da minha cidade, tem um pessoal que chama, na cidadezinha chamada Peçanha, eles falam assim, onde você lá vai? Onde você lá vai, né? Ou então, quando a avó gritava assim, ô as meninas, ô os meninos, né? Isso não é erro, meu amor. Não se sinta diminuída por isso, não, porque isso não é erro, isso é regionalismo. Mas é claro que você aprendendo a falar mais e melhor, você vai saber em que situação você pode usar o lá vem, o lá vai e é vem, ou não, né? Isso não te denigre, tá? Mas eu e é muito bonito de sua parte essa humildade de aprender e de querer melhorar, viu? Porque realmente isso te abre portas. Agora, existe algo no Brasil e no mundo, né, de um modo geral, que é chamado preconceito linguístico. Gente, sabia que tem preconceito linguístico, né? Infelizmente também tem. As pessoas geralmente são julgadas pela forma como falam, né? Tanto no que diz respeito a falas que são próprias de um grupo social, a gente tem aí o que a gente chama de jargão, as gírias, né, também, se a pessoa usa muita gíria, ela pode ser identificada, né, por essas gírias. Expressões regionais, o nordestino, por exemplo, nós mineiros, nós comemos o resto das palavras. Quando eu vim para Belo Horizonte há 25 anos, meu apelido era Baiana. Eu ainda falo caneta, camisa, manhinha, painho, né? Porque quando eu estou conversando com eles, eu não consigo falar papai, mamãe, eu falo painho e manhinha. Porque é algo meu, eu não quero... Mas isso é costume, né? Mas isso não é mais do que costume, isso é o que me define como mineira de Carlos Chagas. Assim é você falar lá vai fulano. Isso é uma expressão que você usa. No caso do lá vai, não tem nada de errado, tá bem? Eu achava que assim, eu achava que era tanto errado como falar
por exemplo, sempre chamo a atenção dos meus meninos aqui, já, como que eles falam, gente? Nós foi, nós vai. Aí eu falo, não, a gente foi, a gente vai. Eu falo com eles, pelo menos o popular, o básico, vocês têm que aprender a falar. Aí, então não é tão errado assim. É isso lá mesmo. Tem? Exatamente. Eu falo que tudo tem um lugar certo. Então, por exemplo, é legal MC Guimê cantar contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. Ou seja, aí nós convida dentro do funk, tudo bem. É liberdade artística. Faça ali uma concessão. Agora, na fala cotidiana, o nós foi, nós vai, é o que eu estava te falando. Acaba sendo estigmatizado. Então, você está certíssima de corrigir seus filhos, viu? Nesse ponto, fala, filho. Às vezes fala de gíria, né? Nós chega lá, fala de gíria. Mas ele também tem que saber usar a forma correta, né? Para poder sair em outras... Eu acho que vou corrigir, porque eles falam, tipo, para coisa séria, né? Eu falo, vai lá na lojinha, tá, olha lá, eles viram, vão os dois, né? Eu só tenho 2 meninos. Aí eles falam, já foi. Aí, nossa, meu Deus. E outra coisa, você é espelho. Se você fala bem, eles vão falar bem, né? Eu tô tentando. Eu já aprendi muito. Isso mesmo. Muito bem. Eu tenho uma sobrinha de 7 anos que ela fala os plurais perfeitos. É fantástico. A minha irmã sempre falou muito bem. E ela imita, né? Porque a criança imita a gente, né? Mas é muito lindo também ver a liberdade de criação. Então, de novo, gente, há uma diferença entre erro, desvio, e uma diferença de regionalismo, que é lindo, gente, é rico. É maravilhoso ver a diversidade do país nessa questão da linguagem, né? Então, isso a gente não pode perder, não, tá? Então, você pode falar o lá vai, e não tá errado, porque simplesmente o que você fez? Você trouxe o lá para antes pro início da frase. Você poderia dizer, elas vão lá, né? Lá indicando o lugar, aonde elas vão. Outro elemento que eu vou ensinar vocês a usar é o onde, né? Aonde vocês vão, aonde vocês chegaram. Tá vendo que o aí também acompanha, né? Isso a gente volta. Vamos fechando aqui esse texto, porque eu tenho muita coisa. Eu tenho tanta coisa para... Essa semana vai estar cheia de exemplos, muita coisa bacana. Sexta-feira a gente volta e eu vou continuar nesse processo de correção e vocês podem trazer as dicas. Olha aí, ó. Coesão. Vocês vão ouvir falar essa palavra com a Jana também, com o Márcio, com a Lete. A coesão está na competência 4, que é como a gente costura o texto. Amei como vocês estão fazendo coesão bem. Fiquei super impactada aqui com esse texto. Olha lá, em primeiro plano, diante desse cenário, isso tudo já aprendendo a fazer o texto estilo Enem. A única crítica que eu faço aí é do excesso. Ou você usa diante desse cenário, ou você usa em primeiro plano. Eu sei que funciona fazer esses pares, né? Em primeiro plano, em segundo plano, foi o que ele fez, mas assim, diante desse cenário, já traz aí uma referência ao elemento anterior, né? Ao que foi falado anteriormente. Então, desculpa, gente, então eu achei um pouco exagerado usar os dois, tá? Mas isso aí eu quero comentar depois com o próprio redator, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu ver quem vai mais aqui, que vai falar, vou ir. Ô, Radija, ótima lembrança, vou ir. Aí é um vício de linguagem, Radija, porque se você vai, você já está indo, né? Vou ir é o que a gente chama de pleonasmo, né? Mas é muito comum também na fala cotidiana, muito bem lembrado. Então, em vez de falar vou ir, né? Você pode falar vou indo. Aí a gente usa vou indo, gente, né? No sentido para dar uma ideia de algo que está em curso, né? Isso é um reforço. Gente, quem aprendeu pontuação com a tia Polly tem que pontuar legal. Então, olha aí, ó, visto que vacinas como a Coronavac, esse visto que, vírgula, não pode. Quando vocês usarem o visto que, só vai haver vírgula se tiver uma pecinha encaixando aí no meio que não foi convidada. Porque o que se vai dizer depois é exatamente o que se espera. Visto que o quê? Visto que vacinas, lembre-se de que se o que virá, né, ou seja, a palavra ou expressão que vem logo depois não é aquela esperada, aí vocês vão pôr vírgula. Nesse caso, não, era o que se esperava, é o que responde, visto que o quê? Vacinas como a Coronavac do Instituto Butantan e a AstraZeneca de Oxford são oferecidas. Outro erro aí, ó, Oxford são oferecidas. Qual foi a sugestão que eu dei? Colocar entre vírgulas as origens. Por exemplo,
visto que vacinas como a Coronavac, vírgula, do Instituto Butantan, vírgula, e a AstraZeneca, vírgula, de Oxford, vírgula. Por que eu pus vírgulas aí? Porque a essência dessa frase é: visto que vacinas como a Coronavac e a AstraZeneca são oferecidas. Então, eu intercalei expressões explicativas para dizer a origem das vacinas, né? Então, as vírgulas aí servem para marcar. Quem perdeu essa aula aí, né, Alice, galera aí que chegou aqui, que me viu hoje pela primeira vez, essa aula está gravada de pontuação, tem o material, viu, gente? Vale a pena dar uma olhadinha e também trazer suas perguntas. Outro elemento interessante neste texto aí foi o uso do contudo. Aí tem um problema que é, contudo, gente, significa mas, entretanto, todavia, por outro lado. É uma palavra, não é contudo isso aqui, não, tá? Tipo assim, juntou tudo, não. Esse contudo é tipo assim, olha só, você fez isso, contudo, eu acho que a gente tem que fazer outra coisa. Quando você vai mudar de plano, quando você vai falar uma coisa que é ao contrário, aí não é o caso. Com isso, terapeutas enfrentam jornadas desgastantes em seus locais de trabalho. E aí, o que deveria ser colocado? Portanto, ou seja, por causa disso, desse modo, em vista disso, deveriam ter direito a um salário condizente à carga horária. Então, a ideia aí é de causa e consequência. Então, é algo que se faz em razão de outra coisa. Então, contudo, ele está dando uma ideia completamente diferente, tá? Então, por isso que não pode usar. Posso avançar? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Alguém perguntou? Tem um chat aqui, ó. Alice. Alice, se você vir, nossa, olha, gente, se você vir, né? Se você ver, não, viu? Fico feio também. Ai, quando eu ver fulano, ainda põe até assim, né? Quando eu vir, ó, quando eu vir, se você vir assistir a nossa aula de pontuação, eu acho que você vai pegar bem facinho, porque eu ensino de um modo bem fácil, bem tranquilo, tá? Sim ou não, gente? Deu para aprender um pouquinho de pontuação aquele dia? Foi legal? Eu quero que vocês me digam. Muito. Que bom. E claro, gente, aprende hoje, esquece amanhã, volta de novo, lê de novo. Quanto mais usar, mais fácil fica, tá? Vou para mais um slide para a gente fechar esse texto. Olha aí. Aqui tem um caso legal também, ó, o uso do qual. Como que a gente usa qual? Que é ótimo para evitar o uso de que. Só ficar usando que. A gente chama isso de queísmo. Quando o texto tem muito que, fica igual o aritano. Aritano, né? Que. Forma um caco. A gente chama de caco, de eco, né? O corretor também sofre com isso. Então, você sempre vai combinar o qual ele nunca é sozinho. Ele sempre vai ser precedido, ou seja, antes dele vai ter um artigo. Seja o, a, os, as. E de que depende esse artigo? Da palavra a que ele se refere. Os problemas, os quais são insolúveis. Os problemas, no caso aí, ó, dentre os problemas, esse qual aí é o mesmo que problema. Ele está sendo usado para que não se repita problemas. Os problemas, os quais as soluções, as quais o país ou qual. Então, é sempre combinando com o elemento a que ele se refere. Beleza? Então, se vocês forem usar qual no texto, verifica qual é o elemento que vocês querem retomar. Ele funciona igual o quê? Deixa eu dar mais um exemplo de palavra aqui, de frase com qual. As razões as quais te dei, né? As razões, ou seja, aquelas razões que eu te dei, então eu estou usando aí. Os pais, os quais têm a responsabilidade de, olha aí, eu estou usando sempre junto, né? O referente e o que eu quero dizer sobre ele. Combinetes? Isso é muito importante. E depois, nós queremos aprender regência, porque esse dentre aí, ele não está aí à toa, não, tá? A gente vai aprender isso. Outra dica de ouro é que, se você for escrever um numeral formado por uma palavrinha, não põe o algarismo, né? Nosso redator aí, ou redatora, colocou o em algarismo, tá? Como se escreve na matemática. No texto, vocês só vão usar algarismos
para ano, tá? Ano. Assim mesmo, se for falar o ano inteiro, 1982, não justifica escrever 1982. Então, quando for falar o ano, e aí cai nessa regra aqui, ó. Só uma palavra, 40, 100, 50, 1000, né? 1 milhão, não importa. Você vai escrever por extenso, ou seja, vai escrever em palavra, tá? Então, não pode escrever não. O que mais que a gente põe em números dentro? Estatísticas, é interessante você colocar em numeral, em algarismo, né? Para poder saltar aos olhos a estatística, até para você usar a porcentagem também. Mas fora isso, evitem, tá bom? Check? Me avisem do horário, hein? Eu vou empolgar aqui, não vou deixar você... acabou. Mas eu vou ficar mais um tiquinho, só mais 1 minuto, peraí, só acabar esse aí. Olha lá. Faltam 10 minutos. Faltam 10 minutos? Que hora que acaba? 9h30. Ai, que ótimo, então tá bom. Eu achei que era 9h20, gente. Então ótimo. Então vamos lá, sem delongas. Pontuação de novo, ó. É dever também colocar uma vírgula aí que não precisava. Né? Essa vírgula é dispensável, porque o que se vai dizer depois, Fernanda, de também é dos veículos, né? Então, é dever também dos veículos midiáticos. Quem não viu a aula de pontuação, começa a refletir aí o porquê dessas vírgulas proibidas, né? Repare que a frase ela tem um fluxo. E quando você interrompe esse fluxo da frase, o texto fica confuso. Olha como é que eu leria aí com essa vírgula. É dever também dos veículos mediados promoveres campanha, corta o texto, né? Então, por isso que, nesse caso, é dever também dos veículos, aí continua, né? Promoverem campanhas e propagandas com cartazes informativos, tá. Aí, no final, eu fiz uma sugestão mais de vocabulário. Gente, olha que legal a conclusão desse nosso redator. Ele colocou os elementos, olha que legal. Vamos destacar esses elementos aí para quem perdeu nossa aula de competência 5, né, da proposta de intervenção. Olha que legal. Ele retomou o tema, o intuito de valorizar o SUS e seus funcionários, né? Não é o objetivo da nossa aula, mas eu não posso deixar de pontuar. É de encargo do Ministério da Saúde. Olha o nosso agente. Juntamente com órgãos competentes, outro agente. Olha a ação, deliberarem mais verbas. Olha o meio maravilhoso, por meio do, olha o meio, olha a finalidade, a fim de estimular os trabalhadores, tá vendo? Que muitas vezes pensam em desistir da profissão. Olha o detalhamento. Essa proposta está nota 100, tá muito legal. Nota 1000, melhor ainda. Ao final, eu faria uma ressalva, porque ele coloca assim, após suas realizações, né? Nesse caso, suas aí ficou, realizações de quem? Suas realizações, né? O uso do seu e do sua nas redações, ele é problemático, porque ele é um pronome que promove muito duplo sentido, muita ambiguidade. Então, é melhor não usá-lo quando eu não tenho a referência exata. Nesse caso, após, olha o que eu coloquei, se isso for realizado, né? Se isso for feito, ficaria muito melhor. E olha lá, poderemos desfrutar de um país, em vez de altruísta, em que o direito, olha aí, o em que, poderia usar no qual, no lugar de em que, no qual, o direito à saúde é garantido a todos, em vez de altruísta. Altruísta é uma expressão, é um adjetivo, né, uma qualidade muito mais aplicável para humanos. Uma pessoa tem a capacidade de ser altruísta. O que é ser altruísta? Você pensar nos outros. Mãe é o bicho mais altruísta da vida. E por falar nisso, mais um beijo de Dia das Mães aí para vocês, guerreiras maravilhosas, e põe essa meninada toda para falar direito, né, Fernanda? Que Deus abençoe vocês com muita saúde, viu, queridas? E aí, ó, vocês são altruístas por excelência. Altruísmo, ai, quase que emocionei lembrando da minha mãe. Altruísmo é a qualidade daquele que pensa nos outros, né, gente? Como a gente está precisando de gente altruísta. Entenderam? Então, aí, ó, algumas modificações que faço para a norma culta que favorecem o entendimento do texto. Então, para vocês verem,
que a competência 1, ela não é só uma competência de norma, de gramática, ela é também uma competência que afeta os sentidos do texto. Então, se você faz isso bem, você garante competência 4, você garante competência 3, tá? Então, é importante. Ok? Olha lá, quando para acabar, tem outro texto. Quem será que escreveu esse texto? Esse aqui eu adorei por várias razões. Tem algo muito bom em vocês não terem vergonha de escrever, escreverem do jeito que querem, do jeito que sabem, que é exatamente a oportunidade que eu estou dando aqui, ó, de vocês aprenderem na vista mesmo do seu texto. Não vou expor ninguém, tá, gente? Então, fiquem à vontade para mandar os textos. Ninguém aqui sabe quem é quem, a não ser que você seja melhor amigo ou melhor amiga da pessoa, e aí você sabe como é que é a letra. Mas isso aqui, o intuito é pedagógico. Aí, o que nós tivemos? Ortografia, né? A pessoa escreveu repetidamente livros. Eu não sei se o R dela, dessa pessoa, é junto, né? Mas a impressão é que ela escreve assim o V com R, né? Eu tentei procurar outras palavras, isso é o que o corretor faz, ele tenta achar outras palavras para ver se é um vício de escrita ou se realmente a pessoa errou a palavra. Então, ela repete a palavra livros, né, várias vezes. Outro erro ortográfico aqui foi o houve. Olha o que ela escreveu. Houve-se todo um grande processo. Na verdade, esse ouve aí, gente, é o ouve de ouvido, de escutar, né? Então, quando você ouve algo, você está usando a audição, é o ouvir, é o escutar. O ouve que nosso redator ou redatora queria usar aí era esse aqui, ó, do verbo haver, que se escreve com H, e nós vamos usar sempre que ele se referir a ocorrer, acontecer ou existir. Quais são as... E olha que esse verbo ele é muito especial, também porque ele não vai para o plural quando ele tem esse sentido. Eu poderia colocar, houve um grande processo, ou poderia, e diria a mesma coisa, houve vários processos, eu não posso colocar houveram, né, haverão, não pode, esse verbo ele sempre fica no singular, isso é uma regra de ouro. Então, houve um grande processo de mudança, houve problemas, no sentido de acontecer, houve um tipo de papel existir também, né, naquela rua havia um estabelecimento, tá vendo? No sentido de existir. Esses são os usos, e é o que nosso redator ou redatora também queria transmitir, na verdade, aqui, tá? Mais uma questão, o afim. Outro elemento bacana para a gente aprender hoje, viu que ela colocou o acento grave aí no afim? Fim é uma palavra masculina. Não há crase diante de palavra masculina, tá? Nós vamos saber isso por que depois. Então, já é uma correção. Outra questão, expressões coloquiais. Por exemplo, ela usou bombando. Se você quiser usar uma expressão coloquial no seu texto, é obrigatório colocar aspas. No texto do Enem, vocês vão evitar, como evita a Covid, tá? Não usem gírias, expressões coloquiais, palavrões no texto de vocês. Gente, em 2010, segundo ano que eu estava no Enem, corrigindo Enem, tá? Eu corrijo Enem há anos. Então, nova não, né? No segundo ano de correção, 2010, eu me lembro, isso não sai da minha cabeça. Eu tive um redator que mandou a gente lá para aquele lugar, né? Ainda falou assim, esses corretores, filhos da, né? Eu queria estar agora vendo o jogo do Mengão, né? Então, ele usou uma expressão toda chula para se referir aos corretores. Além de ter xingado a gente, eu falei, gente, que culpa eu tenho, meu filho? E xingou. A redação naquela época não era anulada, gente. A gente pegava aquele impropério, tirava do texto e corrigia o resto. Agora, mas de jeito maneira. Se você colocar um merda, que é um palavrão leve, né? Meu marido não gosta que eu fale, não. Porque realmente eu não sou de falar palavrão, não falo. De vez em quando sai um merda, se dá uma chutada na quina com o dedinho, se você não xingar um palavrão, vai doer mais, né? Então, o meu palavrão é merda, sei lá, tapioca, eu xingo outras coisas. Ou grito misericórdia, que é o que eu mais falo.
Misericórdia, Senhor. Ô, Jesus amado. Foi aí, né? Eu sou crente, gente. Então, crente só fala assim, misericórdia. É por aí. Então, o que acontece? Palavrão, palavra de baixo calão, dentro do texto, anulação. Até rimou. Então, não usem, tá? Mas se precisar, por uma razão de texto, você vai colocar entre aspas. Combinetes? Olha aí o afim, para a gente fechar. Olha que bonitinho. Afim de e afim. Como é que a gente usa esse negócio? Se você está afim de alguém, né, afim de um gato, uma gata aí, você vai usar o afim separado, ou seja, você está olhando para aquela pessoa com a disposição de namorar, né? Você está olhando para aquela pessoa com o objetivo de, né, de dar uma rocha, né? Chegar no canto ali, dar um bom beijinho, e afim com o objetivo. É esse que vocês vão usar no texto de vocês, a fim de melhorar, ou seja, com o objetivo de, com a disposição de, tá bom? Esse é que vocês vão utilizar nos textos das redações do Enem. O afim junto é semelhante. Estamos junto, ó. Afim junto quer dizer ser comigo, semelhante, né? Você tem afinidade comigo. Então, essa ideia de juntinho só usa nesse caso. Vendas de produtos e afins, bebidas e afins, ou seja, bebidas e outras bebidas, né? Outros elementos que se usam junto com a bebida. Essa é a diferença do afim separado e do afim junto, né? Hoje, por exemplo, nós temos objetivos afins. Eu quero te ajudar a chegar à faculdade, né? Você quer chegar à faculdade e eu quero te ajudar a chegar à faculdade, arrasar, realizar seu sonho, né? E eu tenho certeza que está muito perto, tá bom? Acho que deu, né? Foi bom? Vou parar por aqui, que é muita informação na cabecinha de vocês. Sexta-feira a gente volta, tá bom? Eu espero contar com a presença de mais gente aí. Foi muito legal ver vocês todos aí. Meus companheiros de sempre, né, Fê? Amanda. Cadê o Wesley, gente? O Wesley veio? Cadê o Wesley? Excelente aula. Oi, tô aqui. Ah, querido, você pegou o início da aula, velho? Peguei tudo. Eu anotei tudo aqui já. Abafa, abafa. Ah, queridão. Ai, é meu parceiro aí de vida. Notou tudo aí? Anotei tudo. Tá ilesa, graças a Deus. Então, tá bom, muito bem. Gente, muito obrigada, viu? Ó, meninas, muito obrigada, porque somos mulheres. Rapazes, muito obrigado, professora, muito obrigado, Polly, tá? Por esse momento. Eu tenho certeza de que na sexta-feira nós teremos mais novidades, coisas bem legais. Eu espero vocês às 18 horas, tá bom? E claro, os meninos têm meu celular, vocês têm meu acesso ao meu celular. Se precisarem bater um papo sobre língua portuguesa, viu a Alice, viu aí a Radija que encontrou comigo hoje, fiquem à vontade para me mandar perguntas, eu tenho o maior prazer em ajudar. E claro, continue mandando os textinhos, porque esses textinhos vão dar a gente muito material para a aula. Beleza, gente? Pergunta, alguém quer falar alguma coisa? Não, eu só quero agradecer, dar uma boa noite. Aula Legal. excelente, muito, muito obrigada. Oh, lindeza, muito obrigada, querida, por esse retorno, viu, gente? A gente fica super feliz e, claro, fazendo sempre o melhor para vocês merecem, viu? E é um prazer, viu, galera, que chegou aí hoje, compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei. Nós vamos chegar lá, né, gente? Ó, tem muita gente esse ano que já conseguiu e eu tenho certeza que vocês vão ser os próximos. Que Deus abençoe cada um de vocês, muita saúde, até sexta-feira, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus. Foi um prazer. Valeu, Boa noite, obrigada. Falou, Wesley. Curtiu aí, né, bonitão? Demais. Ó, Deus abençoe, gente. Um abração, obrigada, viu? Foi ótimo. Como é que faz aqui? Paro de gravar. Ah, sim.